Agora, na União FM, Papo de Mercado, com Larissa Brito. Oferecimento Gran Gusto. Viva novos sabores. Celebre bons momentos. Acesse @empório_Gran Gusto. Muito boa noite, ouvintes da 105.3. Estamos começando mais um Papo de Mercado. Sou Larissa Brito, te acompanho durante essa próxima hora, onde a gente normalmente discute, conversa, conhece mais marcas que fazem a diferença aqui no Vale dos Sinos, marcas importantes para a nossa região. E hoje a gente vai falar de um assunto muito importante: segurança da informação, tecnologia da informação. Estou recebendo aqui no nosso estúdio o Robertson Killing, que é CEO da Ativo, que vai conversar um pouquinho mais conosco. Muito boa noite, é um prazer te receber, Robertson. Tudo bem contigo? Boa noite, Larissa, boa noite aos nossos ouvintes. Aqui é um prazer estar aqui com vocês hoje para conversar um pouquinho sobre esses temas aí na área de tecnologia, que às vezes geram alguma dificuldade para quem está vivendo isso e ocupando isso no dia a dia. É, né? Verdade, né? Porque são tantos assuntos, né, que ficam dentro desse guarda-chuva, que realmente às vezes a gente precisa elucidar alguns conceitos, Perfeito. Alguns assuntos, né? E eu começo te perguntando um pouquinho mais sobre a tua trajetória, sobre como surgiu o Ativo. Então tá. Bom, a Ativo é uma empresa aqui da nossa região, né, aqui do Vale dos Sinos, aqui de Novo Hamburgo. Ela tem fazendo 14 anos esse ano, né? Ela vem de um processo aí que a gente fez de fusão de uma empresa que era aqui de Novo Hamburgo, a BIS TI, né, parceira até da Cigan também, que é um parceiro nosso aqui da região. E durante isso nós acabamos encontrando outros dois parceiros, que fizemos uma fusão, né, com uma empresa de Caxias do Sul e criamos a Ativo. Né? Então a Ativo hoje é o que a gente chama na área de tecnologia um integrador de soluções na área de tecnologia, né? E às vezes o pessoal fica na dúvida, mas o que é um integrador de soluções? Né? Isso que eu ia te perguntar. Né? Vamos esclarecer. Integrador normalmente são empresas que elas ajudam a desenhar projetos na área de tecnologia. Então, às vezes eu tenho a minha empresa, tenho o meu negócio, o meu hospital, a minha indústria, e eu preciso estimar quais são os computadores, a rede, sistemas, métodos de segurança para utilizar aqui, para automatizar, né, e incorporar a parte de tecnologia dentro do meu negócio. Então, a gente ajuda a planejar isso, né, desenhar isso para qual é que é a melhor solução para aquela empresa, para aquele hospital, para aquela loja, para aquele varejo. Né, e a partir daí especificar quais são os softwares, os equipamentos, as soluções necessárias para que a TI rode bem, né, e funcione satisfatoriamente e com segurança. Explicando a grosso modo, assim, se a gente for fazer uma comparação, é mais ou menos quando a gente chama um arquiteto para pensar no ambiente, né? É mais ou menos isso. O arquiteto ele vai pensar na funcionalidade daquele ambiente, o que é necessário ter naquele ambiente, Perfeito. E vocês fazem isso só que com a área da tecnologia. Com a área de tecnologia, então é bem importante a gente planejar para evitar erros, né? Às vezes um investimento errado, a gente faz uma aquisição assim sem ter um bom planejamento. Normalmente a gente tende a errar e isso acaba sendo mais caro no final, né? Então a gente sempre tenta fazer isso de uma forma mais organizada possível, né? E além de planejar essas soluções, né, nós também implementamos elas. Então a gente acaba tendo um corpo técnico bastante robusto, né? Então que acaba implementando essas soluções, desenha, implementa para os clientes, larga funcionando, como a gente diz, né? E eventualmente para alguns desses clientes a gente inclusive suporta eles depois. Esse cliente lá que precisa no dia a dia assim, um apoio para a sua equipe interna, para quando acontece algum problema mais grave ou alguma coisa que saia fora da curva do seu dia a dia, a gente também tem uma equipe numa retaguarda para apoiar esse cliente no dia a dia. Quando a gente fala de soluções, né, o nome mesmo já sugere, são soluções, mas de que tipo de soluções a gente está falando, né? A gente consegue exemplificar isso na prática? Daqui a pouco a pessoa que está ouvindo está pensando como que eu poderia trazer isso para a realidade da minha empresa? Como que a gente consegue exemplificar? Tem algumas formas de exemplificar isso? Claro. Vamos pensar o seguinte, hoje, para quem tem uma empresa, um negócio, né, ali dentro, a gente normalmente tem um computador, tem um sistema que roda nesses computadores, né? Não é um, às vezes são vários, né, ali dentro. Tem uma internet, né, que você acessa essa internet então para fazer todos os trâmites, às vezes enviar uma nota, comunicar, mandar e-mail, receber e-mail, né? Todos esses serviços e recursos tecnológicos que a gente utiliza hoje numa empresa no dia a dia, né? Que não tem como não fazer, Como né? não fazer. Eles podem rodar em duas formas. Rodar dentro de casa, né, com uma infraestrutura minha dentro de casa, quer dizer, eu tenho os computadores onde é que esses sistemas rodam, e eu tenho que cuidar desses computadores. Ou eles podem rodar em cloud computing, que a gente diz, né, que é o processamento em nuvem, que é basicamente eu ter esses meus servidores que eu teria, esses meus computadores, né, dentro de casa, alguém está hospedando para mim em algum local fora, eu compro isso como um serviço, como um contrato de serviço, né? Então, com esses servidores, esses ambientes rodando dentro de casa, eu preciso manter rotinas de backup, de atualização,
saem correções frequentes, eu preciso atualizar os softwares que rodam nesses ambientes ali para garantir que eles estão em dia e que não tenham vulnerabilidades de segurança. Né? A gente já deve ter ouvido bastante falar, né, de vez em quando, tem um caso, às vezes um hacker invade a minha empresa, rouba as informações, né, faz criptografia dos dados, eventualmente lá o pessoal sequestra os dados, vamos falar. Como é que a gente protege isso? A gente protege isso com uma série de ações, né? Entre elas, uma infraestrutura adequada, um software adequado que eu preciso rodar nessa infraestrutura, quer dizer assim, eu tenho um servidor, um computador, eu tenho as aplicações aqui dentro, elas têm que estar atualizadas. Né? Essas aplicações que rodam aqui dentro, a gente acaba tendo várias delas no dia a dia, de diversos fabricantes diferentes, então isso acaba às vezes tornando complexo manter isso tudo atualizado no dia a dia. E isso atualiza muito rápido, Atualiza muito rápido, né? E eu preciso ter uma camada de software e aplicações para proteger esses meus servidores aqui também, para evitar que alguém entre, que alguém acesse um dado de fora da minha empresa sem a minha autorização, né? Então, assim, com isso a gente acaba tendo um conjunto que a gente olha hoje na área de tecnologia, que por isso que é importante essa arquitetura que a gente falou antes, né? Um conjunto de soluções, né, que tu acaba combinando um hardware, né, que a gente chama, o hardware é o computador, é a peça física que a gente toca lá, né? O software, que é o programa que faz o computador funcionar ali dentro, né? E mais o que a gente chama de um conjunto de ações de governança, né? Então, assim, eu preciso ter um backup adequado, eu preciso ter uma série de ações que a gente toma no dia a dia, de processos, para garantir que isso funcione bem e eu não perca nada dos meus dados da minha empresa, do meu negócio, né? Independente se ele está rodando dentro de casa, numa máquina que está pertinho de mim aqui, que a gente diz, né, que é o modelo mais tradicional, ou se ele está rodando no modelo que a gente considera de cloud computing, né? Está rodando em nuvem, está rodando dentro de um grande data center fora da minha empresa, né? E eu acessando isso via internet. Eu tenho que ter os mesmos cuidados, as mesmas preocupações. E digamos que essa estrutura, né, de soluções, ela vai ser diferente para cada empresa, para cada necessidade, né? Com certeza. Hoje a gente tem, assim, esse é talvez um dos grandes, uma grande experiência que a Ativo tem, toda a equipe da Ativo tem, né? A gente poder hoje olhar para o negócio no seu negócio e entender, aqui estamos falando de um varejo, estamos falando de um hospital, aqui estamos falando de uma indústria, né? E a partir daí, desenhar a melhor solução, esse conjunto entre hardware, software e governança, ações que a gente tem que tomar ali dentro, mais adequado para o meu negócio. Exemplo, assim, vamos pensar um varejo, né? Um varejo a gente tem, durante o ano, períodos de sazonalidade. Está mais perto do Dia das Mães, perto do Natal, a gente sabe que vai ter ali picos de uso e processamento. Então eu tenho que ter soluções que elas sejam adequadas para suportar esses picos meus de negócio ali dentro. Se o meu sistema estiver inadequado ou mal dimensionado, vai chegar perto do Natal, Dia das Mães, eu vou ter dificuldade de emitir minhas notas, eu vou travar, vou parar, vou perder dinheiro, perder receita ali dentro, porque simplesmente eu não fiz uma boa estimativa lá atrás, né? Já, por exemplo, um hospital, uma área de saúde, eu tenho outras preocupações. Tenho preocupações, por exemplo, com a segurança dos dados, né? Hoje a gente tem a questão da Lei Geral de Proteção de Dados. Sim, eu queria entrar nesse assunto contigo. Ela também atua bastante assim, que exige que a gente tenha um cuidado com as informações pessoais que a gente lida no dia a dia, né? E pensa assim, na área de saúde. A área de saúde lida com informações pessoais o tempo todo, 100%. Informações sigilosas, muitas vezes. Sigilosas, né? Sensíveis, né? Uma série de aspectos que a gente pode categorizar. Então, assim, o que acaba acontecendo? Um hospital, a gente já tem que ter um planejamento diferente. A gente tem que ter, assim, uma questão de segurança da informação, talvez uma preocupação muito alta para evitar que esses dados vazem. E hoje existem tecnologias, sistemas que a gente consegue colocar para evitar, por exemplo, assim, olha, alguém de fora querendo acessar um sistema do hospital, bom, sem uma credencial adequada, sem um acesso adequado, não vai acessar, vai ser barrado ali dentro. Para evitar que um hacker vaze essas informações, isso venha eventualmente prejudicar o negócio, né? Também tem questões assim, por exemplo, hoje, na área de saúde, que é bem comum, a gente faz aqueles exames, né? Às vezes uma ecografia, uma radiologia, etc. Aqueles exames de imagem, né? Esses exames eles têm que ser guardados em algum lugar. Sim. Então, hoje a legislação ela exige que a gente guarde por vários anos isso, né? Então, estamos falando aí de 20 anos do seu último exame que você fez. Então, você fez um exame no ano passado, é 20 anos do ano passado para frente. Então, na prática, a gente acaba tendo que guardar durante muitos anos esses documentos, né? Haja espaço para guardar isso. Haja espaço para guardar, exatamente. Então, assim, o que a gente tem que se preocupar numa área de hospital, quando for dimensionar uma área de infraestrutura e tecnologia? Uma infraestrutura que tem espaço adequado para suportar esse crescimento, né, que garanta a segurança ao longo de todos esses anos. Imagina, a gente está falando aqui que tecnologia muda com frequência, né? Muda muito, né? A gente pensar assim, 10 anos atrás, aí, os nossos celulares eram
era um tipo de celular, hoje em dia já é completamente outro. Né, mudou, então assim... Há 20 anos, que é o prazo que a gente está falando, né? A Imagina. gente não tinha internet no celular ainda. Não tinha internet celular. Tinha. Então a gente está falando o seguinte, de ter uma infraestrutura de tecnologia que ela seja resiliente o suficiente para que daqui a 20 anos eu consiga disponibilizar aquele arquivo daquela imagem, aquele exame ali para um hospital. Então isso tem que ser planejado. Por isso que é importante assim, essa questão de a gente pensar bem a arquitetura de acordo com o perfil de negócio e a partir daí definir, né, qual é que é o melhor conjunto de soluções para atender aquela necessidade. Vocês são uma referência no segmento da cibersegurança, né, que é justamente isso que a gente está falando. Como que tu vê esse crescimento e essa busca cada vez maior? É uma necessidade a partir da Lei Geral de Proteção de Dados também, que as pessoas tenham mais cuidado com os seus sistemas, os dados, né? Mas como que tu vê esse momento que a gente está vivendo e até dicas que tu possa dar nesse sentido, né? Vamos lá. Quando a gente fala de segurança da informação, a gente acaba tendo assim, dois grandes universos. Né? Assim, tem um universo que é da pessoa física, né? Que você, né? Usando os aplicativos aqui no celular, usando o computador em casa, a gente tem uma realidade de segurança. E tem a segurança corporativa, que são das organizações, das empresas. Né? Antigamente a gente tratava isso muito separado, essas duas áreas aqui dentro. Então assim, ninguém passava orientação, olha, troca tua senha no celular, né? Cuida aqui um pouquinho como tu usa a tua senha. A gente não teve essas orientações, né? A gente vai aprendendo com os erros dos outros, ou com os da gente, né? Ou com os da gente mesmo, né? Os da gente mesmo. Então, assim, a pessoa física, a gente está hoje, assim, a nossa geração, digamos assim, que está vivendo esse momento aqui agora, ela caiu nessa cultura. A gente está com celulares mais rápidos. O celular hoje ele processa uma velocidade que os computadores antigos não processavam, né? Hoje a gente tem quase toda a nossa vida dentro de um aparelho de celular. Então, estão falando ali de banco, estão falando dos GovBR da vida que a gente resolve a nossa vida. Que precisa para tudo. Para tudo, para autenticar, a gente faz assinatura de documentos, a gente lê as nossas mensagens, quer dizer, assim, a gente tem uma série de aplicativos ali dentro. E ninguém teve aqui na escola uma orientação de assim, olha, você usar uma senha, usa uma senha complexa, não usa a mesma senha em todos os locais, ninguém passa essas orientações, a gente foi aprendendo, tateando isso ao longo do tempo, né? Então, o que aconteceu? Assim, o primeiro ponto para a gente pensar em segurança da informação olhando para a pessoa, a gente deveria primeiro reconhecer o que a gente chama do eu digital. Então, assim, cada um de nós pensa o seguinte, a gente tem uma nossa versão digital. Então, tem a versão física aqui, que nós estamos conversando hoje aqui, os ouvintes do outro lado, mas nós temos as nossas versões digitais. Você tem um usuário na universidade, na escola, tem um usuário no banco, tem no GovBR, quer dizer assim, esse conjunto de dados seus, um pouquinho de cada um deles aqui, ele traça um perfil, que é o seu eu digital. Então, se eu procurar lá a Larissa, ou procurar o Robertson lá, eu tenho um conjunto de informações que estão armazenadas em algum lugar. Um pouquinho em cada sistema, em cada lugar. Então, a primeira coisa para a gente proteger esse eu digital é a gente reconhecer que ele existe. Né? E a partir daí a gente começar, então, a adotar algumas práticas de segurança. Levar a sério, né? Levar a sério isso daqui. Então, assim, aquela outra assim, eu passei a senha para o conhecido, para não sei o quê, liberei... E isso é formas de vazar essa informação. Pensa que está dando um pedacinho do teu eu digital, né? Está abrindo a tua casa para alguém entrar, às vezes sem a necessidade de ser convidado, né? Então, assim, o que a gente costuma fazer nas organizações hoje é olhar a segurança da informação não com dois mundos distintos, a segurança da pessoa e a segurança da organização, mas olhar como uma coisa só. Né? Por quê? Porque as pessoas levam o celular para as empresas, elas trabalham, elas estão usando o Wi-Fi da empresa, né? Assim, a internet, estão navegando ali dentro, então misturou muito o que é pessoal e o que é trabalho, né? Principalmente o celular é um exemplo clássico disso. Então hoje a gente fala assim, para proteger o CNPJ, a gente tem que proteger primeiro o CPF. Então, quer dizer, orientar as pessoas, assim, aquelas práticas do dia a dia, para a gente evitar que a gente tenha exposição desnecessária. Essa questão de não usar a mesma senha em todos os locais, né? Exemplo do que costuma acontecer de vulnerabilidade para as empresas nem percebem isso, né? Nós tivemos aí a pandemia, todo mundo foi para casa. E aí a gente teve uma explosão de uso, por exemplo, de lojas virtuais. Né, vendendo produtos, a gente começou a comprar online, né, mesmo quem não era muito afeito a isso começou a praticar porque era o que se tinha. Era o que tinha para fazer, né? E eventualmente essas lojas que abrem lá, é uma lojinha que abriu, botou para vender, não tira o mérito de fazer isso, né? Mas às vezes ela não tem a melhor estrutura de tecnologia lá por trás e ela tem uma fragilidade. Aí imagina o seguinte, eu vou lá e compro nessa loja, uso o meu usuário e a minha senha que eu uso para todos os locais. E é bem comum, a gente tem uma estatística que mais de 90% das pessoas repetem as mesmas senhas em vários sites. Aí essa lojinha lá com uma segurança mais frágil,
ela foi hackeada, perderam seus dados. O que o hacker faz do outro lado lá? Ele vai lá e procura na outra mídia social, no Instagram, no Facebook, no LinkedIn, ele sabe assim, olha, a Larissa trabalha na Rádio União. Então, assim, eu vou fazer um ataque na Rádio União agora, utilizando um possível e-mail que ela deva ter, dentro da rádio ali dentro, e vou usar essa senha aqui, porque estatisticamente vai ser a senha correta. Então, quer dizer assim, o fato de eu não proteger bem o CPF aqui dentro, eu trouxe um risco para dentro da organização. Olha só. E aí, pensa isso em uma escala com milhares de pessoas, em N empresas, N sistemas, isso acaba sendo uma vulnerabilidade muito grande. Tá? Do ponto de vista de segurança, quando a gente fala de organizações, que é o outro lado, né, as empresas têm que fazer o tema que a gente diz o tema de casa. Né? Então, hoje tem uma série de normas que regram a questão da segurança da informação das organizações. Né? Tem ISOs para isso, tem normas que são boas práticas na área de tecnologia para ser adotada. Então, desde coisas mais simples, que eu preciso ter um antivírus, por exemplo, na minha estação de trabalho, que eu tenho que fazer um backup periodicamente para fazer. Quer dizer assim, estou citando coisas bem simples assim, mas até coisas mais complexas. Eu preciso ter um firewall aqui dentro. O firewall é um equipamento que barra tudo que está entrando ou saindo da empresa que não é conhecido. Então, assim, ou, por exemplo, assim, eu tenho a minha empresa aqui, minha empresa comercializa com nosso Vale dos Sinos, comercializa no sul do Brasil. Né? Eu posso ter um firewall aqui bloqueando, por exemplo, o acesso que venha da Europa. Por que eu tenho que ter alguém conectado da Europa aqui acessando os dados internos da minha empresa? Né? Se eu estou trafegando para lá, então possivelmente isso é um ataque externo. Então, assim, eu posso bloquear por geolocalização para acessar apenas os dados do sul do Brasil aqui. Eu já limito bastante o meu nível de exposição do meu negócio. Quer dizer assim, então esse é um exemplo, né? Estou citando exemplos aqui de ações que tu pode conduzir dentro da organização e ações também que a gente pode conduzir na pessoa física, né? O que eu costumo recomendar bastante em segurança da informação, que eu acho que você perguntou, assim, né? Dicas, né? Ali dentro recomendar bastante é que as empresas olhem, né, a segurança da informação não mais separando pessoa física da pessoa jurídica. E treinem os colaboradores, isso é uma coisa bastante importante. Né? Então, às vezes, assim, cara, custa fazer um treinamento para orientar o bom uso, por exemplo, de mídias sociais. Pô, a mídia social é um troço fantástico, né? A gente se encontra, a gente conversa, a gente compartilha ali, né? Então, ela trouxe, assim, uma dinâmica diferente para o nosso dia a dia, né? Mas ela também trouxe riscos. Então, assim, por que a gente não fala disso abertamente dentro da organização? Ah, mas mídia social não é o foco da minha empresa. Né, eu produzo tal coisa, eu sou um hospital, sou um varejo, né, eu sou uma indústria. Não, mas se eu auxiliar a pessoa a usar corretamente a mídia social dela e orientar ela sobre senhas e sobre acessos, possivelmente ela vai ter um comportamento de segurança melhor dentro da minha empresa. Então a gente tem esse papel hoje assim de instruir, né, de passar esse conhecimento sobre segurança da informação para frente, que ele não foi, para a nossa geração, ele não foi feito nas escolas, a gente não aprendeu isso. Possivelmente os nossos filhos aqui hoje já lidam, o pessoal costuma dizer assim, meu filho já domina tudo isso aqui, usa bem mais fácil um celular que eu uso, a gente costuma ouvir o pessoal de um pouco mais de idade falando, né? Porque ele já vive com aquilo ali no dia a dia. Nativo já, é nativo, né? É um nativo digital, né? E pelo fato de ser isso, ele já, com a experiência dos anteriores, ele sabe o seguinte, opa, isso aqui é coisas que eu não posso fazer. Então ele já tem uma maturidade e segurança maior do que a gente tem. Né? Se for pensar hoje, assim, é uma coisa bem curiosa isso, né? Se for pensar nos nossos pais e avós aqui, né? Quando a gente fala de internet para eles tendem a ver a internet de uma forma bastante ingênua. Então, assim, tudo que está escrito, publicado na internet, aquilo lá, a gente tende a ver como aquilo está correto. Alguém falou uma afirmação verdadeira, por que alguém escreveu uma coisa que não é verdadeira ou é falsa, né? Então a gente é pouco crítico. Então a gente acaba às vezes até propagando aquelas fake news para frente, a gente acaba ouvindo um negócio que aconteceu e mandando para lá, achando que aquilo ali é verdade e não necessariamente é. Né? Fica difícil até de conferir a fonte. Ainda mais agora com a inteligência artificial, né? Que eu ia depois abordar isso. Essa inteligência artificial trouxe uma dinâmica bem mais acelerada para esse processo, né? Mas esse é um ponto assim que ninguém instruiu. E o pessoal agora um pouco mais jovem tende a ver um pouco mais crítico isso. Então olha para lá e tende a ver um pouco mais crítico essa relação, né, com a internet, com os meios digitais novos, né? Perfeito. Bom, e dentro desse segmento de segurança da informação, vocês têm uma parceria importante, né, com a WatchGuard, que tem sido um pilar importante. Como que vocês veem essa parceria, essa representação? Perfeito. A WatchGuard é um parceiro da Ativo aí de pelo menos uns 12 anos. A Ativo tem 14, 12 anos, a gente é parceiro pelo menos da WatchGuard, né, um fabricante norte-americano,
que produz algumas dessas soluções de segurança da informação que a gente comercializa para os clientes. Né? Então, assim, seja para proteger o usuário lá, seja para proteger a minha empresa, a minha organização. E essa relação é muito positiva, porque a Watchcor é um fabricante que ela tem uma abordagem para nós muito simplista, fácil de utilizar. Né? Então, assim, quando eu vou utilizar hoje, a gente pega assim, estou falando de tecnologia, de computador, de segurança, a gente olha e acha que aquilo é um bicho de 7 cabeças, né? Um monte de letrinhas diferentes, a gente não sabe o que é. A Watchcor tenta trazer isso de uma forma simplificada. Então, quando eu for falar hoje, por exemplo, de um firewall, firewall é aquele equipamento que eu falei que faz o filtro, né, dos conteúdos. O firewall da Watchcor é simples de utilizar, então eu consigo navegar lá, consigo tirar, por exemplo, da minha organização um relatório de quem navegou na internet, quais foram os principais sites acessados, né? Eventualmente riscos que eu estou sofrendo, alguém está tentando cometer um ataque hacker para nós a partir de um acesso, por exemplo, lá na Europa e outro comercializa só aqui no sul do Brasil. Quer dizer, assim, esses detalhes todos de segurança, a ferramenta traz de uma forma muito gerencial, fácil de ver, né? Então, assim, não precisa ser um especialista em tecnologia para poder utilizar as ferramentas. Então, isso é uma parceria de muito sucesso que a gente teve aí de muitos anos. Queria voltar um pouquinho ali no que a gente estava falando de Lei Geral de Proteção de Dados, né? Vocês percebem, as empresas, algumas ainda estão se adequando, né? Sim. Vocês percebem que essa lei, ela movimentou mesmo, as pessoas estão levando isso a sério, estão buscando mais? Ainda assim, houve um movimento, uma onda de adoção, né, no Brasil, principalmente motivado aí pela questão da NPD, da gente regulamentar. A NPD é a agência nacional que regula isso, né? Para a gente poder comercializar com mercados tipo a Europa, Estados Unidos, que já tinham legislações semelhantes. Então a gente teve que se adequar, né? E essas empresas que comercializavam com esses mercados tiveram que fazer isso antes, né? Obviamente. Mas ainda a gente percebe bastante no mercado, assim, às vezes uma dificuldade de entendimento do que é essa legislação, né? Eu costumo dizer assim, a LGPD, ela é uma lei montada para proteger a pessoa física. Então, assim, são dados de pessoas físicas. Não, são todos os dados da minha empresa? Não, são os dados que eu tenho sobre a minha pessoa física. Nome, endereço, telefone, dado, aquilo que me caracteriza como pessoa física do lado de cá. E traz uma série de regras, sendo bem, assim, né, generalista na abordagem da legislação. Né, mas é importante a gente falar de uma forma bem clara para que as pessoas entendam, né? Ela traz uma série de regras dizendo como as empresas podem utilizar essas informações. Né? Então, assim, ela traz uma forma de a gente pensar o seguinte hoje. Bom, se eu estou aqui no meu varejo, estou fazendo uma venda a crédito, eu preciso tomar todas essas informações aqui, ou só quais são as informações mínimas necessárias para mim poder validar as informações de crédito para aquela pessoa. Então, cara, pega só o mínimo que é necessário, porque se tu trouxer informações a mais, eu sei que às vezes pode ser importante do ponto de vista de marketing, querer fazer algum tipo de oferta extra ali dentro, mas é bom a gente entender que a gente está trazendo às vezes um risco maior para o nosso negócio. Se eu tiver um vazamento de informações, um hacker entrar e vazar, essas informações se tornarem públicas e eu tiver algum tipo de denúncia ali dentro, eu posso ser penalizado, né? E eu ter aí, eventualmente, multas sobre isso, né? Etc. Então, nos faz aí, enquanto negócio, pensar um pouquinho que informações pessoais a gente coleta e para que finalidade a gente coleta, né? E aquilo que a gente coletar, a lei diz que a empresa tem que, no papel de controlador, então, que é o papel que a empresa tem, ela tem que cuidar disso, né? Ela tem que garantir que ela tem uma boa prática de segurança da informação, que ela tem um backup, que ela tem um firewall para evitar que alguém acesse as informações de fora. Quer dizer, assim, são práticas, elas não são recentes da área de tecnologia, são de bastante tempo, mas exigem que a gente tenha um uso adequado dessas práticas implementadas dentro dos nossos negócios. Antigamente era muito comum, assim, a gente via lá atrás, as empresas vendia-se aquelas listas de contatos, né? O pessoal comprava as listas de contato, de e-mail para mandar mailing, uma mala direta. Se a gente voltar no tempo, eu fico pensando a loucura que era a lista telefônica, né? Que tu recebia em casa, tu lembra disso? Sim. Que a gente recebia ali com os nomes, o telefone e o endereço das pessoas. Isso aí, tá tudo ali público, né? É tudo público, exato. Então, o que a gente pegou, assim, essa legislação trouxe algumas regras, né? Regras para a gente, como a gente pode utilizar essas informações, para que fim a gente pode utilizar, né, e o que eu tenho que fazer para proteger isso. Então as empresas têm que olhar assim, não é que eu preciso fazer grandes investimentos na minha organização, não, eu tenho que olhar para o meu negócio. Tem negócio às vezes que quer proteger uma planilha, tem negócio que quer proteger tem outros que tem que proteger todo um sistema, pode ser um pouco mais complexo, né? Mas é olhar assim para o meu negócio e ver o seguinte, que tipo de informação pessoal eu lido no dia a dia e como é que eu faço para proteger ela, né? Então acho que esse é um ponto importante que a lei traz aqui dentro. Não é um bicho de 7 cabeças, né? Eu acho que é
o mercado vem se adequando, porque hoje as empresas, quando contratam serviços uma das outras, normalmente colocam já no contrato uma cláusula assim, bom, eu espero que você tenha LGPD, né? Porque assim, não quero que os meus dados vazem aí contigo, né? E é recíproco. E aí tu, de certa forma, responsabiliza também a pessoa, né? A empresa lá do outro lado, que ela tem que estar com a segurança adequada. Exatamente, porque a LGPD hoje, ela diz que a responsabilidade é do controlador. Então imagina o seguinte, se eu sou a empresa aqui dentro, né? E eu liberei planos de saúde para os meus colaboradores, é uma coisa comum, né? Que essas empresas têm. Então assim, quando eu peguei os dados do meu colaborador aqui e mandei lá para o plano de saúde fazer as carteirinhas e habilitar, naquele momento ali eu estou no papel de controlador, porque eu peguei as informações dos colaboradores e mandei para o plano de saúde que a gente escolheu contratar na empresa. Então eu tenho perante a legislação responsabilidade de garantir a segurança de dados. Como eu sou a empresa e eu escolhi o plano de saúde, se eu vazar no plano de saúde é minha responsabilidade, eu estou junto. Então eu tenho que, normalmente nas contratações que a gente faz de serviço, a gente diz o plano. Né? Então, eu preciso saber como é que vocês seguram as informações aí, porque se vocês vazarem aí, eu estou em risco também. Olha só. Então, por isso que essa cadeia, assim, ela é uma cadeia que ela está amadurecendo. Né? Então, assim, no início teve aquele boom, né? É um bicho de 7 cabeças, mas daí as pessoas começaram a olhar, as empresas começaram a olhar e viram que pode ser um pouco mais simples do que a gente pensa. Só precisa dar o primeiro passo e fazer. Né? E cada negócio tem um nível de dificuldade de adoção ou não, né? Perfeito. O papo fluiu bastante, a gente está indo para o nosso primeiro intervalo comercial. Lembrando que eu estou conversando com o Robertson Killing, CEO da Ativo e fundador da SoulCloud. Daqui a pouquinho a gente vai falar um pouquinho mais sobre também. A gente vai para o intervalo comercial, quero falar também de inteligência artificial, que a gente começou ali, mas a gente não aprofundou ainda. Muito mais papo para rolar por aqui na volta do intervalo, não sai daí. A Ativo é uma empresa da área de tecnologia, né? E nós auxiliamos os nossos clientes a planejar a sua área de TI. Isso com uma equipe, com um time altamente qualificado, né? Para fazer isso acontecer e acontecer da melhor forma possível. A Ativo tem 11 anos, vai para o 12º, né? Ela nasceu da fusão de 3 empresas. Pensamos numa empresa que pudesse trazer a TI de uma forma diferente para os clientes, né? Uma forma mais simples de ser implementada. Hoje a Ativo atua no Brasil todo, né? Nós temos uma sede em Caxias do Sul, outra aqui em Novo Hamburgo, né? Então nós temos hoje parcerias muito fortes com grandes fornecedores de mercado, trabalhamos com Dell, Microsoft, Lenovo, Cisco, WatchGuard, todo mundo trabalhando unido, e a gente ajuda como Ativo e contribui muito para tudo isso. Né? Então isso é o orgulho, é o orgulho de um filho, né? De um filho que está com sucesso. Papo de Mercado de volta nessa segunda-feira. Lembrando que a gente está conversando hoje com o Robertson Killing, CEO da Ativo, fundador da SoulCloud. A gente conversou já bastante sobre segurança da informação, Lei Geral de Proteção de Dados, enfim, no primeiro bloco. Lembrando que nossa conversa ela também fica disponível por imagem no YouTube, né? Então, quem pegou a conversa no meio, não pegou o comecinho da conversa, ou depois quiser encaminhar com tantas dicas, né, preciosas que o Robertson tá dando aqui pra gente hoje, quiser encaminhar para alguém da empresa, para algum conhecido, depois lá no canal oficial do YouTube da Rede União vai ficar disponível esse material. A gente pincelou antes ali, Robertson, a questão da inteligência artificial, né? Que é uma grande incógnita para muitas pessoas, né? Eu queria que tu falasse um pouquinho mais a partir dessa tua visão de segurança, né? De cibersegurança, enfim, como que tu explicasse um pouquinho mais sobre os cuidados, sobre como que vocês atuam nessa área, e também lembrando que ela pode ser, assim, uma aliada da gente, né? Com certeza. Então, eu queria que tu entrasse um pouquinho mais nessa área. Então, Larissa, assim, a inteligência artificial não é um assunto novo, apesar de estar na mídia, né, mais recentemente aqui, né? Mas, assim, a gente já fala do conceito de inteligência artificial aí desde a década de 70.
né? Então a gente tinha várias ferramentas e soluções na área de tecnologia que inclusive já utilizavam inteligência artificial. Só que ela não é uma coisa popularizada. E a gente tem uma visão lá de trás, assim, daí foi construída talvez através dos filmes de Hollywood lá atrás, assim, de uma super inteligência que vai dominar o mundo, que cria as, né? Então a gente também olha ela com um certo receio de algumas coisas ali dentro do que pode acontecer, o que não deixa de acontecer, né? Claro, ela tem um potencial gigantesco para transformar as nossas vidas e os negócios ali dentro, né? E eu costumo dizer que a inteligência artificial, a gente deveria olhar ela como uma ferramenta importante para aumentar a capacidade humana. Então, coisas que talvez a gente levasse antes muito tempo para ser feitas, elas podem ser feitas de uma forma um pouco mais simplificada, né? Tem algumas coisas que a abordagem às vezes é um pouco mais negativa, e outras um pouco mais positiva, mas isso é com qualquer tecnologia. Se a gente pensar na história, como essas tecnologias foram adotadas no passado, sempre tem um lado, às vezes, que não é tão bom, e um lado mais positivo, né? Eu prefiro sempre o lado mais positivo, né? Então, o lado mais positivo diz assim que hoje a inteligência artificial, então, ela vai aumentar a nossa capacidade humana. A gente vai conseguir produzir mais, produzir melhor, com maior volume, né? E nos dedicar, inclusive, para outras áreas de conhecimento que talvez hoje a gente não tenha acesso. Isso eu acho que é uma visão muito minha, assim, desse movimento que está acontecendo. Mas o que a gente teve, assim, né? A gente teve aí, vamos pensar assim, até 2 anos atrás, mais ou menos, quando teve esse boom, né? Que a gente está vivendo agora, quando iniciou, na verdade, que a gente chama de inteligência artificial generativa, é o nome dela, tá? O que é isso? A gente começou a ter capacidade dos computadores de processar inteligência artificial de uma forma um pouco mais acessível. Antes, o que a gente tinha? Os algoritmos de inteligência artificial sempre foram muito pesados, né? Muito difíceis os programas de serem rodados, a gente precisava de grandes computadores para rodar. Então, tu tinha isso em grandes laboratórios e universidades, onde o acesso era muito restrito, ou grandes indústrias, né, e etc. A gente começou a evoluir, os computadores vêm evoluindo. A gente sabe, né? A gente compra um telefone novo, já vem outro mais rápido, com a câmera melhor, com isso, né? Isso acontece com os computadores. Meu notebook mais velho, agora tem um mais novo aqui, que faz 5 vezes mais rápido e tal. Isso vem acontecendo de uma forma escalar, assim. Então a gente teve um avanço muito grande da computação e da parte de processamento. Com isso, viabilizou que a gente conseguisse processar esses algoritmos de inteligência artificial fora desses laboratórios hoje. Hoje a gente consegue fazer isso em cloud computing, dentro de um servidor, até em notebook, na nossa casa, rodando aqui dentro hoje. A internet mais rápida e mais veloz também viabilizou que a gente possa acessar os aplicativos no celular, também a gente poder utilizar essa lógica de aplicativo para distribuir esse software de uma maneira mais rápida. Quer dizer assim, são vários pequenos avanços que a gente teve que gerou um ecossistema que viabilizou que a inteligência artificial generativa surgisse. E a gente começou a ver um monte de aplicativo, né? Aplicativo para botar a voz naquela imagem, né? Animar uma imagem que não tem, para criar uma figura, gerar um vídeo, né? A gente vê de tudo na internet, você deve acompanhar, nas mídias sociais aparece bastante, né? Sim. Então essas inteligências artificiais, o pessoal diz, o pessoal começou a desenvolver isso agora, começou a fazer agora? Não, já vem fazendo há bastante tempo. Só que agora a gente está com um ecossistema em volta capaz de rodar isso e executar isso bem. Eu consigo rodar isso num celular hoje. E ficou mais acessível. Então, assim, isso ficou maciço, a gente pode distribuir isso, né, de certa forma. Mas assim como a inteligência artificial ela vem e trouxe essa transformação que a gente acaba percebendo agora na ponta, não na pessoa física, digamos assim, né? Ela também ela traz o seu lado de alguns riscos e ameaças. Né? Então, assim como a gente usa para automatizar, olha, eu quero uma automatização para me ajudar a fazer uma planilha melhor, a fazer uma apresentação para a minha universidade aqui, ou para o meu trabalho, né, me ajudar a produzir um conteúdo, um artigo, né? O pessoal também utiliza a inteligência artificial para acelerar o processo, por exemplo, de um que a gente estava falando antes, de um ataque, né, para roubar uma credencial de acesso. Então, que antes a gente demorava para conectar, às vezes pegar informação em várias mídias, em vários sites, e correlacionar essas informações de uma forma muito manual, para saber o seguinte, onde é que a Larissa tem acesso? Vou pegar o caso aqui, ela tem no Instagram, tem isso, tem lá no Facebook, tem aqui dentro, tem no LinkedIn e tal. E pegar e correlacionar isso que antes se fazia de forma manual, penso que hoje eu consigo utilizar a inteligência artificial, isso é um exemplo só, né? Para coletar essas informações de uma forma automática e já me trazer, tá aqui todos os acessos delas, aqui são as senhas que ela costuma utilizar nesses lugares todos aqui dentro. Então, assim, trazer isso de uma forma um pouco mais automatizada, né? Então, automatização do lado ruim. Sim. Né? Então, assim, facilita também o atacante. Então, o que a gente costuma dizer? Antigamente, a gente tinha, quando a gente falava assim, uma empresa, trazendo para fechar o assunto de segurança ali que a gente vem falando, né? Uma empresa sofrendo um ataque de um hacker, a gente imaginava alguém super especialista ali atrás, né, com alto conhecimento de tecnologia,
né, um capuzado, numa salinha lá no canto ali, fazendo programação. Bem aquilo que a gente vê no cinema. Bem no cinema, assim, aquela visão romântica do negócio ali dentro. Hoje, qualquer um, com algumas ferramentas de inteligência artificial, consegue, digamos assim, produzir um ataque com bastante risco para dentro de uma organização. Né? Então, nesse caso, a inteligência artificial ela foi um aspecto negativo, né? Então, que trouxe a necessidade, por outro lado, de a gente também desenvolver ferramentas e soluções de segurança da informação que utilizam inteligência artificial também para combater. Para combater. Né? Então, pensa o seguinte, alguém desenvolveu um método novo de ameaça, a gente tem que desenvolver um novo método de proteção. Né? Meu bairro aqui está ficando mais perigoso, eu preciso botar uma cerca mais alta, botar uma cerca elétrica na minha casa, alguma coisa nesse sentido assim, para tornar mais protegido. Então é isso que a gente faz. E conhecer o risco também, né? E conhecer o risco. Então hoje, assim, inteligência artificial ela é fundamental, por exemplo, nos aspectos de segurança da informação, sim. Então as ferramentas, eu estava falando da WatchGuard hoje, que é um parceiro da Ativo, ela utiliza muito a inteligência artificial nas suas ferramentas. Para quê? Para analisar milhões de linhas de código. Então imagina o seguinte, eu tenho lá, alguém está navegando na internet da minha empresa, eu estou emitindo uma nota fiscal, estou acessando um sistema. Cada operação que a gente realiza num sistema dentro de uma empresa, hoje ele gera, que são registros, que a gente chama de logs na área de TI, né? Mas são vários registros. Né? A Larissa fez isso, fulano de tal fez isso, fulano de tal fez isso. E pensa numa vida de uma organização, isso gera milhares de linhas de código. Que é como se fosse um histórico, um registro de tudo que foi feito. Nesses registros, ele é uma fonte de dados bem preciosa, porque ali dentro eu posso olhar esses registros e identificar o seguinte, aqui tem uma possível ameaça, olha, eu estou identificando que alguém lá da Europa está conectando aqui na minha empresa, ou lá da Ásia está conectando na minha empresa, e está fazendo essas operações aqui. Como a gente faria isso no passado? Humanamente a gente olharia aquele monte de registros ali e acharia no meio, aqui dentro está um acesso da Europa estranho, né? Alguém teria que associar. Na prática isso ninguém faz, porque fica humanamente impossível de fazer. Mas usando inteligência artificial hoje, ela faz o que? Ela varre essa base de dados, identifica esses riscos e já diz o seguinte, tem esses 3 riscos aqui, são ameaças reais para o seu negócio. Já toma uma ação de bloqueio. E muitas delas já tomam ação para bloquear. É isso, por exemplo, que uma WatchGuard vem fazendo hoje. Então, assim, nesse negócio, já identificando o risco e já tomando uma ação. Olha, bloqueia automaticamente aqui porque tem alguém lá da Ásia tentando acessar vocês aqui. E sem que eu tenha uma intervenção humana para fazer esse bloqueio. Né? Então, isso um processamento de dados mais eficiente, mais rápido, né? Mas olhando assim, isso falando de segurança da informação, como transformação de negócio, a inteligência artificial ela vem com uma outra coisa muito importante, que ela é a possibilidade de criar o que a gente chama hoje de agentes de inteligência. Esse é um termo novo aí, pessoal, tá? O que é? O que é isso? O que é o tal do agente inteligente, né? O agente de inteligência artificial. Imaginem como se fosse um robô virtual que eu crio para executar uma determinada tarefa. Então pensa assim, eu tenho que emitir um relatório todos os dias e mandar esse relatório para 3, 4 pessoas que têm que receber isso aqui. Aí hoje alguém faz isso manual, vai lá, tira o relatório, abre o e-mail, anexa o e-mail, manda para aquelas pessoas, faz isso. Eu posso pegar aqui, isso é uma atividade rotineira, um processo, e nas organizações nossas a gente tem muitos processos que são rotineiros. Eu posso criar para algumas dessas etapas desse processos agentes, que é um robozinho virtual, imagina assim. Ele vai pegar, a gente vai ensinar para ele, olha só, robozinho, você vai vir aqui, vai tirar o relatório, vai pegar esse relatório, vai anexar, vai mandar por e-mail para essas pessoas aqui de uma forma automatizada. Quero que faça isso 3 vezes ao dia em tal horário. Pronto, o robozinho vai lá e vai fazer isso 3 vezes ao dia. Eu automatizei uma parte do meu processo. Então a inteligência artificial ela vai ser muito utilizada para automatização de processos nas nossas áreas, nas nossas organizações como um todo. Indústria, varejo, comércio, saúde, né, o que seja. Então é importante, o que é que eu digo hoje para as pessoas que estão, né, à frente dos seus negócios e conduzindo, né? Como olhar. Comecem a discutir sobre inteligência artificial dentro das suas empresas, né? Não esperem que isso venha da área de tecnologia ou só da área de tecnologia das suas empresas. É o rapaz da TI lá que tem que trazer para mim me falar de inteligência artificial. Não, a inteligência artificial ela impacta todas as áreas da organização. Então, assim, a maioria das empresas tem conduzido, como se chama assim, são os comitês. Cria um comitê que envolve várias áreas da empresa para discutir, para trazer alguém especialista para falar inteligência artificial. Até para desmistificar muita coisa, né? E quem é que é a pessoa que sabe qual é a melhor forma de automatizar um processo? É quem utiliza ele no dia a dia. Sim. Então, acabou que assim, é importante que aquela pessoa lá na área de compras, que talvez tenha um monte de processos rotineiros ali dentro,
ela participe. Né? Para ela dizer o seguinte, mas isso que eu faço aqui de uma forma manual, será que não teria um agente de IA que a gente poderia fazer para simplificar? E muitas vezes o pobre do rapaz da TI lá não tem conhecimento desses processos, exatamente, né? Exatamente. Então, assim, a melhor forma de a gente criar e abordar e desenvolver inteligência artificial dentro das nossas organizações é através do aprendizado, de colocar as pessoas em contato com a inteligência artificial. Porque é elas que vão identificar as oportunidades que a gente tem de automatização e melhoria dos processos de negócio. Eu sempre digo, né, que às vezes a gente cria os monstros assim e acha e fica brigando com aqueles monstros, mas na verdade às vezes eles são domáveis, né? Com certeza. A gente pode usar como aliados, e eu vejo muito isso acontecendo assim com a inteligência artificial, as pessoas com muitos medos, muitas barreiras, né? E não adianta, a gente não vai conseguir conter, né? Isso aí. Um ponto importante, uma dica que eu acho que é legal para deixar quem está aqui dentro, assim, eu incentivo muito o uso. Então baixem os aplicativos, testem, né? Só tenham cuidado com as informações que vocês alimentam para a inteligência artificial. Né? Então, assim, eu tenho um aplicativo lá que vai fazer para automatizar uma planilha ou vai gerar uma apresentação a partir de uma planilha de dados. É importante olhar, assim, onde é que esse aplicativo está rodando. Né? Ele está rodando, é um aplicativo numa lojinha virtual na internet, né? Que o cara escreveu para mim que ele garante que é seguro. Mas aqui é bom investigar mesmo se ele é seguro. Se tem dúvida disso, desenvolva alguém da área de tecnologia do seu negócio para investigar se realmente é seguro aquela origem ali. E a gente ter essa noção de que os dados são valiosos, né? Valiosos. Porque senão daqui a pouco eu estou pegando toda uma planilha minha de pessoal, uma planilha minha de negócios, de venda, de preço de produto, estou mandando para algum lugar fora para que uma inteligência artificial me devolva uma apresentação. Ela vai devolver a apresentação para mim. Né? Só que esses dados ficaram guardados aonde? Né? Onde é que eles estão? Esses dados vão ser apagados lá depois ou não? As informações da minha empresa vão estar, teoricamente, públicas em algum lugar? Né? E como que a gente faz para verificar se são seguras essas ferramentas que a gente está usando? Hoje tem empresas, né, que desenvolvem isso de uma forma mais segura. Tem empresas sérias para isso. Né? Então, assim, nós trabalhamos na SoulCloud com a Microsoft. A Microsoft é uma das empresas hoje líder na frente disso. Né? Então, assim, procurar empresas que tenham... tem que ter um contrato, que tem uma garantia, que tem uma infraestrutura por trás, que ela comprove que ela é robusta, que aquela informação lá não vai ser vazada, não vai ser divulgada. Então, a partir daí, né? O que eu costumo dizer, assim, outra dica importante, assim, não tem lanche grátis na internet, como a gente costuma dizer. Né? Então, pensem assim, às vezes a gente baixa aqueles joguinhos, né? E estou brincando com o joguinho ali dentro e ele aparece uma propaganda, ou pede para a gente fazer um cadastro, colocar algumas informações nossas ali dentro para poder instalar. O joguinho é gratuito. Né? Gratuito entre aspas, né? Porque na verdade ele está coletando informações que depois ele vai comercializar isso, ou abertamente ou até numa dark web da vida, né? Que é uma parte da internet onde é que rodam as coisas escusas, assim, né? Então, não tem lanche grátis. Né? Quem é que vai desenvolver um aplicativo, um software, ter uma despesa mensal para manter ele numa loja disponível para mim fazer download ali dentro, se eu não tenho alguma fonte de receita? Qual é que é essa fonte de receita? Então, sempre pense nisso. Acho que esse é um ponto importante, assim, ou os meus dados são a fonte de receita, né? Ou eventualmente o marketing que eles ficam colocando no meio, que eles vendem também, né? Também pode ser uma fonte de receita, né? Mas gratuita não tem. Eu acho que essa é uma dica bem importante, assim, porque às vezes, principalmente para as pessoas de gerações, né, mais antigas, assim, que não são os nativos que a gente estava falando antes, as pessoas, elas não conseguem, às vezes, acho que tudo é uma brincadeira, né? É verdade. Às vezes até, assim, eu vejo muito... eu ainda tenho Facebook, né? Ainda tenho. Então, às vezes a gente vê ali as pessoas entrando em correntes, em coisas que tu coloca teus dados ali para processar um negócio. Então, assim, tem que ter um certo cuidado, né? Porque isso é super importante. Não existe almoço grátis na internet. É isso aí. E se eu tô colocando a informação, pelo menos eu sei, essa informação ela pode ser vazada, ser publicada em algum lugar. Desde que eu tenha, né? Que eu esteja ciente disso, né? Estou ciente disso, né? Pode tomar a decisão de fazer ou não, né? Robertson, tu também é o fundador da SoulCloud, né? Eu queria que tu contasse um pouquinho mais sobre essa empresa, como que ela se conecta com o Ativo também. Tá. Vamos lá, a SoulCloud para nós foi uma grata surpresa aí, assim, estávamos lá em 2020, né, bem no início da pandemia, né? Então, nós já vimos trabalhando com Cloud Computing, soluções em Cloud Computing. Né? Então, o que é solução em Cloud Computing, né? Resumindo assim antes. Eu posso pegar o mesmo sistema que roda hoje dentro de um computador aqui dentro da minha empresa e eu posso rodar ele em um data center externo. Né?
Antigamente a gente tinha os data centers grandes, eram conhecidos, tem um data center em Porto Alegre, outro em São Paulo e tal. Então esse foi o primeiro estágio, eu posso rodar naquele data center, eu escolhia isso. Grandes corporações começaram a criar redes desses data centers mundo afora, que é o conceito de cloud computing. Então quando eu pego um sistema meu hoje aqui, eu rodo em nuvem, né, que eu digo assim, eu estou rodando em nuvem, que é o nome que eles deram para isso, eu estou rodando em um data center, né, um centro de dados, onde é que tem vários servidores e várias outras empresas instaladas juntas, né, mundo afora. E esse data center está distribuído em várias regiões no globo. Né? Às vezes eu não sei nem qual região ele está rodando, na verdade. Eu posso estar achando que está rodando aqui no Brasil, está rodando lá nos Estados Unidos, está rodando lá na Europa. Tá? Às vezes eu processo em lugares diferentes, porque tem custos diferentes para processar os sistemas. Né? Então, assim, o que a gente viu isso lá atrás? Né? Lá atrás a gente viu na Ativo que havia um movimento das empresas em levarem os seus sistemas para cloud computing. Né? Não quer dizer que todas as empresas precisam levar o sistema para cloud computing, não é uma regra isso, né? Mas alguns sistemas fazem mais sentido de estarem rodando em cloud computing. Vamos pegar, por exemplo, e-mail. Meu sistema de e-mail que eu tenho na empresa. Eu tenho um servidor de e-mail, fazer dentro de casa, cuidar desse servidor de e-mail, fazer backup dele, a cada 5 anos trocar a máquina e o equipamento para um equipamento mais atualizado, exige todo um investimento. Aí pensa assim, o meu propósito da minha empresa é fazer e-mail? Não, minha empresa é um varejo. Meu propósito é vender roupa, utensílio, o que seja. Eu sou um hospital, meu propósito é a saúde das pessoas, não é cuidar de e-mail. Então, em vez de eu fazer um investimento em toda essa infraestrutura e essa manutenção, eu contrato este serviço rodando numa nuvem. Então, eu tenho meu e-mail, acesso ele igual na minha máquina, através do meu computador aqui dentro, só que os dados eles estão rodando dentro de uma nuvem pública. Então, a gente viu que isso é uma tendência de mercado, né? Então, assim, lá atrás a gente viu que vinha crescendo este movimento. Nós tínhamos tínhamos um data center tradicional, quer dizer assim, tinha lá em Porto Alegre, tinha uma sala com vários servidores instalados e tal. E em algum momento a gente decidiu o seguinte, não, olha só, agora a gente precisa ir para a evolução desse data center aqui, que é natural, que é o cloud computing. Então nós começamos a direcionar, né, alguns clientes, alguns sistemas para irem para cloud computing. Isso começou a tomar um tamanho. Né, tomou um determinado tamanho que a gente disse, do ponto de vista de estratégia, vale a pena criar uma empresa focada somente em cloud computing. Então, com uma equipe de vendas especializada, uma equipe técnica especializada em dar essa manutenção e auxiliar os clientes a fazer essa arquitetura, igual a gente faz a arquitetura física que a gente falou no início ali, fazer essa arquitetura e implementação em cloud computing. Aí nasceu a Soul. Né? Então, a Soul hoje ela é um braço, ela pertence aos mesmos sócios que são da Ativo, né? Então, mas é um braço focado em cloud computing. E estamos com uma novidade. Né? Pois é, eu ouvi dizer que tem um movimento aí entre essas duas empresas. Na verdade, assim, o que acabou acontecendo? A gente acabou vendo que os sistemas em cloud computing cresceram bastante. Teve um grande movimento inicial que a gente chamou de migração, né? Uma migração ou jornada de cloud computing, que era as empresas olharem para dentro de casa, verem os seus sistemas e assim, esse sistema aqui, em vez de eu rodar nessa máquina, aqui dentro de casa, eu vou rodar em nuvem. E começaram a migrar os seus dados. Então, algumas migraram todas as suas informações para a nuvem e rodam 100% em nuvem hoje. Algumas rodam num movimento que a gente chama de híbrido. Eu tenho um pouquinho dentro de casa e tenho um pouquinho na nuvem. Né? O meu RP roda dentro de casa aqui, o meu e-mail está rodando na nuvem, né, etc. E a gente viu que esses ambientes eles acabaram se tornando cada vez mais complexos. Né? E hoje as empresas têm uma necessidade de fazer uma transformação digital. Né? O que é essa transformação digital? Eu poder ir para uma versão mais atualizada do meu sistema de e-mail, ter um RP mais atualizado, eu usar a inteligência artificial que a gente estava falando antes nos sistemas, né? E é muito mais fácil a gente utilizar esses recursos avançados em nuvem do que rodar eles dentro de casa. Então hoje a gente vem falando o seguinte, que a gente está vivendo uma onda que a gente chama de cloud do futuro, esse é o nome que a gente vem chamando na Soul, né? Que é o que é? Eu pegar o meu sistema aqui, como é que eu modernizo ele? Eu embarco aqueles agentes de inteligência artificial, eu modernizo meus sistemas do lado de cá, né? E para fazer isso eu preciso, primeiro, de muita segurança da informação. Né? Então, assim, porque eu acabo trazendo, assim, IA traz uma superfície positiva, mas também traz um certo risco. Né? Eu acabo dando uma abrangência, às vezes, para os meus sistemas que estão rodando, não só mais aqui, pode estar rodando em vários locais diferentes do mundo afora. Né? Então, assim, eu trago uma complexidade para o ambiente aqui, que eu preciso ter uma camada de segurança muito bem resolvida. Então, a gente optou por fazer um movimento agora, que está já dando um spoiler aqui do que está para acontecer, né? Mas, assim, todo o braço técnico
de serviços da Ativo, né, ele vai passar vai se juntar com o braço técnico de serviços da Soul. Olha só. Então a gente vai fazer uma junção ali dentro, vai continuar, a Ativo continua existindo em mercado, a gente continua fazendo os projetos de infraestrutura, os de segurança que vem acontecendo ali dentro, mas a gente vai juntar esses dois times técnicos, porque faz bastante sentido, claro, né, para somar o expertise dessas pessoas. Os clientes nossos aqui, que são clientes uns antigos, outros clientes novos, passam a ter um benefício de a gente poder ter numa única equipe tanto o suporte a cloud computing, quanto o suporte aos ambientes locais, também segurança da informação, quer dizer assim, ganhem-se em conhecimento, né? Então a gente está fazendo esse processo agora, durante o mês de junho, a partir de julho já devemos atuar como uma única equipe dentro da Soul Cloud. Olha só. Então aí a partir dali a gente começa a ter novos produtos que a gente vai lançar em mercado, alguns modelos de contratos novos, né? E uma empresa daqui, né, que nasceu aqui do lado, a gente está atendendo hoje a nível nacional na Soul Cloud. Então a gente pode hoje também levar os serviços de segurança da informação que a gente faz muito aqui na Ativo, muito regionalizado. Muito regional, sim. Né, na região sul aqui a gente passa a ter pode abrangência ampliar. Nacional. Então assim, uma série de pontos assim que foram positivos que a gente sente, olha, vale a pena a gente juntar aqui. Juntar as forças, Juntar né? as forças aqui, porque a gente vai trazer uma melhor experiência para o cliente do outro lado, né? Bom, e dentro dessa tua visão, assim, né, deste momento que vivemos, quais são os principais desafios de se trabalhar com esse segmento, né? Porque ainda existe, eu acho que, resistência, né, de algumas partes, sim. Enfim. Quais são os principais desafios? Bom, falando assim do segmento de tecnologia, né, a gente tem um desafio que é inerente à própria área, ou talvez o principal deles, é se manter atualizados. Né? Então, assim, como nós somos o apoio, a retaguarda das organizações na área de tecnologia, a gente precisa manter esse nível de atualização em dia. O que envolve isso? A gente acaba tendo que ter uma equipe técnica muito qualificada, a gente tem que investir em certificações, em treinamentos, né? Para que essa equipe aqui ela tenha conhecimento suficiente para apoiar o cliente lá na ponta. Então, assim, eu não posso ter o cliente lá na ponta com até mais conhecimento do que eu em determinado ponto. Eu tenho que conseguir ser a retaguarda para ele. Ele está contando comigo com isso, né? Então, essa necessidade de manter a atualização, se manter atualizado é bem importante. Então, a gente investe muito nisso. Trabalhar parcerias, um desafio, né? Parcerias estratégicas que a gente tem, porque hoje surge muita empresa que às vezes não tem, assim, um grande expertise, né? Às vezes nasce e logo daqui a 1-2 anos já não existe mais, né? Então, assim, hoje a gente tem parcerias estratégicas que vieram tanto da Ativo quanto da Soul, que nem trabalha com a Soul, com a Microsoft, que é uma potência, né, na parte de software. Trabalha com a Watchgore já há muitos anos, quer dizer, assim, empresas que a gente entende assim, que são empresas consolidadas, que estão no mercado, são empresas sérias, que elas, amanhã quando eu precisar, daqui a 4, 5 anos quando eu precisar, eu sei que essas empresas estarão ali para nos apoiar. Então a gente tem essa questão das parcerias também. A outra questão é assim, a gente poder, às vezes, romper também um pouco a barreira de mercado. Isso é outra coisa que a gente tem feito também muitas vezes. O cliente do outro lado lá, como eu comentei, às vezes o foco do cliente no seu negócio, às vezes não, sempre é o seu fim no negócio, né? Assim, é fazer saúde, é fazer indústria, produzir alguma coisa, ser varejo ali do outro lado. E tecnologia para eles é vista muito mais como um meio, né? Um meio de eu chegar lá, como se fosse uma energia elétrica, como se fosse uma água, uma instalação física que eu preciso para poder entregar o meu produto ali na ponta, né? E como é que a gente vence isso, um pouco essa barreira, para trazer o seguinte, que tecnologia ela pode ser muito mais do que um meio, ela pode ser também assim, uma forma de fazer uma transformação estratégica do meu negócio. Então, assim, usar uma IA para acelerar um processo que antes era muito lento, eventualmente a gente achar meios de redução de custos e tornar as coisas um pouco mais simples, né? Então a gente tem criado essa questão de aculturar, né, eventualmente os nossos clientes e parceiros aqui dentro sobre ter essa visão, pensar na TI como um meio estratégico, né, ali dentro, e sempre ter uma ideia de um planejamento, quer dizer assim, as coisas começarem, a gente costuma dizer assim, começar com um nível de maturidade. Isso é uma coisa que a gente faz com as organizações e parceiros que a gente atua, quer dizer assim, identifica o meu nível de maturidade. Aqui tira uma fotografia da minha área de tecnologia, como é que eu estou hoje, e a partir daqui a gente traça um planejamento para onde é que a gente deveria avançar, ou sugestões para onde a gente deveria avançar, para que a gente consiga proteger o seu negócio, ponto de segurança, explorar melhor o uso de inteligência artificial, ir para uma nuvem quando necessário, quer dizer assim, a gente traçar esse planejamento, né? A gente gosta de fazer isso. E ao longo do tempo definir, né, um prazo para as coisas acontecerem. Então a gente não entende assim, hoje assim, olha, eu tenho que chegar dentro de uma empresa hoje, uma organização,
que ela não tem uma maturidade muito clara em tecnologia, a gente pegar e dizer assim, não, olha só, vamos fazer esse caminhão de coisas aqui, né? E amanhã tu vai ter uma empresa super tecnológica. Não é assim que acontece. A gente costuma fazer essa ideia de planejamento até para poder adequar, eventualmente, até a realidade financeira do negócio. Né? Então a gente faz um planejamento e diz assim, olha, vamos dar esse passinho, e esses 2 passinhos esse ano aqui. Quando a gente der esses 2 passinhos aqui, a gente sobe um degrau de maturidade. Ano que vem a gente dá mais 2 e assim por diante. Daqui a um intervalo de 2, 3 anos, a gente vai estar muito mais maduro e talvez muito mais tecnológico do que a gente está aqui atrás quando a gente começou. De uma maneira mais estruturada. Né? Para às vezes não fazer um investimento errado, que é uma coisa que a gente costuma ver na área. Acontece bastante, que tecnologia às vezes pode ser muito caro se a gente fizer um investimento errado. Sim. Né? Então, assim, simplesmente comprar, vou comprar um servidor novo aqui que é 10 vezes mais rápido, não quer dizer que eu vá melhorar meu processo em 10 vezes, né, para ele ser mais rápido ali dentro. Então, e o que a gente acaba descobrindo às vezes é o seguinte, passa-se, as empresas fazem investimentos muito pontuais ali dentro e tem avanços assim, muito pontuais também, como se fosse um serrotinho, né? Comprei agora, fiz um avanço aqui, mas eu não consigo experimentar aquilo de uma forma contínua, aquilo não me faz crescer. E a ideia que a gente traz sempre é a ideia que a gente chama de jornada, né? Então é que a gente trata isso tanto na Ativo quanto na Soul, que a gente chama das nossas jornadas, jornada de maturidade, jornada de segurança da informação, quer dizer assim, a gente entende que o planejamento ele deve ser dado pequenos passos, mas de forma contínua, que a gente consegue levar a empresa para um crescimento e uma visão de mais médio e longo prazo, né? Perfeito. Nossa, acho que a gente conseguiu esclarecer muitos pontos aqui. Robertson, te agradeço demais pela tua presença aqui. Quem quiser, quem está ouvindo e ficou interessado, como é que pode entrar em contato com o Ativo para... Bom, tem os nossos canais ali dentro, né? Tem o tivo.com.br, que é o nosso site. Lembrando que Tivo a gente escreve T-E-E-V-O, tá? É Tevo, né? Com 2 Es. Fala-se Tivo, mas para quem for procurar na internet, né, é T-E-E-V-O. Então, pode procurar, né? Exatamente. Tem também o site da Soul Cloud, né, que é soul.cloud. Soul de ser no passado, né? Soul com U.cloud. C-L-O-U-D, Cloud. Bom, então fica aí a dica para quem precisa repensar suas estratégias de segurança e tecnologia, né, para procurar Ativo. Mais uma vez agradeço demais tua participação, tua paciência aqui de explicar de uma forma muito didática, né, assuntos que muitas vezes são espinhosos. Obrigado, Larissa, obrigado aos nossos ouvintes aqui. Então, um prazer conversar com vocês aqui. Ficamos à disposição. Quem quiser pode nos procurar aqui, a gente pode detalhar um pouco mais e entender um pouco mais, tá bom? Obrigada, a gente volta na próxima segunda-feira a partir das 8 da noite. Você ouviu Papo de Mercado, todas as segundas, das 8 às 9 da noite. Oferecimento Gran Gusto. Viva novos sabores. Celebre bons momentos. Acesse @empório_Gran Gusto.